Pai, nós queremos abençoar a vida da pastora Lorena. Ela já é abençoada, ela já carrega uma palavra. Na verdade, o pregador, ele não estuda para pregar, ele se prepara para poder liberar uma palavra que já está plantada dentro dele. E eu quero declarar que aquilo que o Senhor plantou dentro dela, Senhor, vai explodir entre nós. Este é o último culto antes do culto da virada. E nós queremos uma rema do teu coração. Que o Senhor fale aos nossos corações e que teu nome seja glorificado. Fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Deus te abençoe. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui essa manhã. Poder louvar, cultuar, engrandecer ao Senhor. Porque Deus é bom. Deus é bom e as suas misericórdias duram eternamente. E a sua fidelidade não tem fim. Hoje, dia 29 de dezembro, último domingo do ano. Faltam 2 dias para nós vivermos a virada do ano. Um ano se fecha e outro se inicia. Um ciclo acaba e outro começa. E 2024 para muitas pessoas foi um ano difícil, foi um ano desafiador. Mas se você chegou até aqui, é porque você foi mais forte, é porque você venceu. E 2025, independente do que nós possamos passar, qualquer circunstância, adversidade, nós venceremos, porque nós estamos debaixo da graça e do favor do Senhor. E o tema que o Senhor deu para a Igreja Fortes em Cristo, para 2025, foi Ano dos Céus Abertos. Ano dos Céus Abertos. Ficou lindo, viu? Mídia, obrigada. Irmãos, se preparem, porque 2025 será um ano da abundância, será um ano da fartura, será um ano da provisão. Para cada necessidade que você vier a ter, Deus já tem o suprimento. O nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Será o ano de andarmos em saúde divina. Eu creio que 2025 será o ano da restituição. Tudo aquilo que você perdeu em 2024, ou até aquilo que você deixou de ganhar, Deus vai te restituir em 2025. Deus vai te fazer superabundar em toda a sua obra. Não importa como anda a economia, não importa como anda a política nacional, a política internacional, não importa o que a mídia tem dito, o que os jornais têm anunciado, irmãos, nós estamos debaixo do governo do Senhor. Nós somos governados pelos céus. E no Salmo 65, versículo 11, esse versículo eu gosto muito. O nosso coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. 2025 já foi coroado com a bondade do Senhor. E nós vamos desfrutar de fartura, fartura física, fartura de saúde, saúde física, saúde emocional, saúde financeira, saúde espiritual. Nós vamos ter fartura de alegria, fartura de paz, de proteção. Tudo isso porque a bondade do Senhor está conosco. Salmo 91 diz que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de 2025. E tudo isso nós desfrutaremos, porque nós temos um Pai de amor, porque o Senhor estará conosco todos os dias. Nós não vamos correr atrás das bênçãos, elas virão e nos alcançarão. Será um ano em que as promessas deixarão de ser promessas para se tornarem realidades na sua vida.
Tudo aquilo que um dia foi promessa, eu profetizo em nome de Jesus, que se tornará realidade. E eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu ia trazer uma palavra sobre os 12 espias, mas Deus colocou essa palavra no meu coração e eu acredito que vai ser importante para nós. Antigamente, nessa época do ano, era comum nós vermos as empresas fecharem as portas por 1, 2 dias e eles colocavam uma placa na fachada, escrito fechado para balanço. E eu não entendia porque, como que uma empresa fica fechada, como que ela vai deixar de vender, vai deixar de ganhar, vai perder vendas estando fechada. E eu pensava, com certeza, isso vai trazer prejuízos. Mas para que servia aquele balanço? Era para que pudesse analisar aquela empresa. Era para que soubéssemos como que andava o rendimento, como foram os investimentos, quais foram os lucros que aquela empresa teve, quais foram os prejuízos, quais foram os ganhos, quais foram as perdas. Aquilo ali era para avaliar, para que aquela empresa pudesse se preparar para o próximo ano. E nós também precisamos fazer um balanço da nossa vida. Nós precisamos fazer um balanço do nosso ano. Como foi o nosso ano? Como foi o nosso 2024? Nós precisamos saber como está a administração do nosso maior patrimônio, que é a nossa vida. Nós também somos empresários da nossa vida. E nós precisamos nos preparar da melhor maneira para entrar em 2025. E eu te convido essa manhã a analisar, a avaliar o seu ano e se preparar de uma melhor maneira para entrar no próximo ano. E eu quero compartilhar com vocês algumas atitudes que devemos ter para viver o ano dos céus abertos. E a primeira atitude, abandone o seu passado. Aprenda a lidar com os acontecimentos do seu passado. E eu quero citar um texto que está lá em Marcos 6, 21 ao versículo 25. E chegando o dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e os seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Meu Deus. Herodes era irmão de Filipe. Filipe era casado com Herodias. E certa ocasião, o rei Herodes se hospeda na casa do seu irmão. E ali ele convence Herodias a separar-se do seu marido, Filipe, e casar-se com ele. E assim acontece. Herodias casa com Herodes. E o tempo passa. Só que João Batista, quando soube desse acontecimento, o profeta ali reprova Herodes e fala: não te é lícito casar com a esposa do seu irmão. E ele condena aquela atitude. E a Bíblia fala no versículo 19 que Herodias passou a odiar João Batista a ponto de querer matá-lo. Naquela época era proibido pela lei mosaica. Enquanto o irmão estivesse vivo, você não poderia possuir a esposa do outro. Só que Herodes, ele toma aquela atitude de casar-se com Herodias. O tempo passa
E certa vez, no aniversário dele, ele convida Salomé, filha de Herodias, para dançar. E ela dança ali no seu aniversário, agrada o rei e a todos os convidados. E ele faz uma proposta para ela: pede-me o que você quiser. O que você quiser, eu te darei. Até mesmo se você quiser a metade do meu reino, eu te darei. Só que Herodias, conversando com Salomé, ambas decidem pedir a cabeça de João Batista. O que me chama a atenção nesse texto? Abriram mão da metade de um reino, abriram mão de algo precioso, valioso, por conta de um passado não resolvido, por conta de um sentimento não resolvido, um sentimento de ódio, um sentimento de raiva, de vingança, de rancor, um sentimento de amargura. Irmãos, era a hora da virada de Salomé, era a hora da virada daquela família, mas elas decidiram pedir, trocar algo de valor por algo sem valor, que era a cabeça de João Batista. Quando você não lida bem com os acontecimentos do passado, com os sentimentos de ódio, de raiva, de tristeza, isso vai comprometer o seu presente e vai comprometer o seu futuro. Em 2025, não sacrifique o seu ano, não sacrifique as suas conquistas por conta de um passado mal resolvido, por conta de um sentimento mal resolvido. Trocaram a metade de um reino pela cabeça de João Batista. Perderam a oportunidade de viver o melhor de Deus, de viver um novo que estava por vir, de desfrutar de um futuro brilhante e glorioso, por conta de um acontecimento. Não se prenda ao passado, não se prenda ao que aconteceu. O próprio nome já diz: passado. Deixe passar, deixe ir. Deus tem novidade de vida para você. Tem um futuro glorioso, tem um futuro promissor te esperando. Isaías 43 vai dizer: Deus nos dá uma ordem: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas. Eis que faço nova, eis que faço nova todas as coisas que já está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que coloquei um caminho no deserto, rios no ermo. Aqui o profeta, ele faz um paralelo das coisas passadas com o deserto, com o ermo, mostrando que o passado é assim como o deserto, não tem vida, não tem, é infértil, é seco, não tem beleza, nada acontece. Deserto e passado é um lugar que nada frutifica. E segundo as pesquisas, tem pesquisas, estudos que comprovam que às vezes a lembrança dói mais que o fato em si. O fato de você ficar relembrando, revivendo, remoendo, ressentindo, isso vai te adoecendo, isso vai te contaminando, isso vai pesando. E a ordem de Deus é: não vos lembreis. Ele está fazendo, já começou coisas novas na sua vida. Desprenda do seu passado. Tem coisas novas chegando. Tem novidade chegando. Isaías 60 diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor brilha sobre ti. As trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor. Não é hora de ficar prostrado, não é hora de você ficar cabisbaixo. A ordem de Deus é: dispõe-te, levanta, fica firme.
Passado resolvido é futuro garantido e um presente próspero. Filipenses 3 vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para que estão adiante de mim e prossigo para o alvo. É para frente que se anda. Em um carro, o para-brisa sempre vai ser maior do que retrovisor. Imagina como seria, o que aconteceria se nós dirigíssemos olhando para trás. Certamente, uma tragédia. Imagina se nós saíssemos daqui olhando para trás, nós íamos tropeçar nas cadeiras, nas pessoas. Irmãos, é para frente que a gente anda. O abraço é para frente. A gente agarra as coisas que estão adiante de nós. Passado não é lugar de permanência. Passado é lugar de referência. Assim como no carro, o retrovisor serve para te guiar para frente. Na nossa vida, o passado também serve para nos nortear para o seu presente. E existem 3 tempos na linha do tempo: passado, presente e futuro. Passado, o próprio nome já diz: passado, passou, não volta atrás. Eu costumo dizer que o passado é como uma roupa que não te serve mais, não tem utilidade. Quantos aqui tem no guarda-roupa, roupa quando você tinha 15 anos, 20 anos? Não faz sentido você guardar uma roupa que não te serve mais. Por um tempo foi útil, mas é preciso abandonar. E na nossa vida também. Mas e o presente? O próprio nome já diz: presente. O presente é um presente. É como se todos os dias Deus acordasse, quando a gente acordasse, Deus falasse: presente. O dia de hoje é um presente. Ele carrega o poder do agora. É no hoje que nós temos a capacidade de mudar, de fazer acontecer, de conquistar. Por isso chama presente. E o futuro? O futuro é resultado das escolhas que eu faço hoje. É a colheita da plantação do que eu tenho decidido em fazer hoje. E você pode me dizer: ok, Lorena, eu já entendi que eu preciso abandonar o passado, que eu preciso abrir mão dos acontecimentos, mas como que eu vou superar aquilo que me machucou, aquilo que me feriu, aquilo que me maltratou? Como não ser Herodias? Como não ser Salomé, que abriram mão da metade do reino, perder a oportunidade de viver algo precioso por algo sem valor? Como superar os acontecimentos dolorosos? Primeiro, eu quero citar só 2 coisas. Mas primeiro, pare de focar naquilo que te feriu. Pare de focar naquilo que traz sofrimento. Pare de centralizar a sua dor. Pare de pensar naquilo que foi, aquilo que foi, como você não gostaria que tivesse sido. Foque naquilo que te faz bem. Foque na palavra do Senhor. Foque nas promessas. Foque no seu propósito. Tem uma frase da Joyce Meyer que fala: tudo que você alimenta cresce, mas tudo que você não alimenta morre. Então pare de focar no seu problema. Não fixe a sua atenção no problema. Não foque a sua atenção em João Batista. Quando você fixa no problema, quando você fica pensando, falando do problema, ele cresce. Mas quando você foca em Deus, quando você foca na palavra, quando você foca no seu propósito, isso se torna muito maior e o seu problema desaparece. Nós temos o exemplo de Jesus nesse texto. Quando Jesus fica sabendo da morte de João Batista,
Quando os discípulos ali chegam para Jesus e para falar, Jesus, João Batista foi decapitado. Jesus, naquela mesma hora, ele pega o barco e ele sai sozinho em alto mar. Eu imagino que naquele momento, Jesus foi chorar. Jesus foi orar, ele foi conversar com Deus. Jesus era homem, como nós. E ali naquele momento de dor, naquele momento de luto ali com o Senhor, eu imagino que Jesus deve ter pensado, eu não posso ficar aqui. Eu tenho um propósito, o meu propósito é maior. Essa dor, essa notícia não pode me consumir. Essa notícia não pode me paralisar. E eu imagino que ali ele focou em Deus. Ele orou, ele focou no seu propósito. E quando ele chega à tarde, quando ele chega ali na beira do mar, já tem uma multidão esperando. E ali ele faz o milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Jesus, no momento de dor, ele focou no seu propósito. E aquela notícia, aquela dor diminuiu. Como superar os acontecimentos dolorosos? Aprenda a ressignificar o seu passado. O que é isso? Aprenda a dar um novo significado a tudo o que aconteceu. Na psicologia tem uma frase que fala, na vida, ou é bom ou a gente aprende. Não existe nada ruim. E se na psicologia diz isso, imagina nas escrituras. Aprenda a tirar lições, aprenda a tirar aprendizados de tudo o que aconteceu. Quando você não ressignifica, quando você fica pegado em algo que aconteceu, é como você segurar esse copo com água. Se eu ficar 5 minutos segurando aqui, o que vai acontecer? Nada. Mas e se eu ficar 1 hora? Vai começar a doer. Mas se eu ficar o dia inteiro segurando isso aqui vai me adoecer, vai adormecer o meu braço, vai paralisar os meus movimentos. O que mudou não foi o peso do copo com a água, mas o tempo que eu insisto em permanecer segurando, agarrado com o copo. E o copo significa os nossos problemas, as nossas preocupações, os acontecimentos. Quanto mais eu me prendo, quanto mais eu seguro, ao invés de soltar, isso me adoece, isso me adormece, me paralisa. Ressignificar o passado é soltar o copo que pesa, é soltar, abrir mão daquilo que me pesa e me faz sofrer. Precisamos dar importância apenas àquilo que é importante. E segunda atitude para nós vivermos o ano dos céus abertos: aprenda a lidar com as suas emoções e sentimentos. Precisamos constantemente, diariamente, sondar o nosso coração e ver quais são os sentimentos que têm habitado. Nós precisamos expulsar, eliminar, bloquear, impedir todo e qualquer sentimento que é contrário à palavra de Deus, pois eles vão comprometer o nosso presente, o nosso futuro, vão comprometer a nossa vida. Sentimentos de raiva, ódio, vingança, falta de perdão, amargura, isso tudo vai te comprometer. Gálatas 5 vai dizer: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Não façais porventura o que seja o vosso querer. E ali em Gálatas 5 vai dizer quais são as obras da carne: impureza, prostituição, ira, ódio, facção, dissensão. Mas também tem o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Irmãos, nós que estamos em Cristo, nós não andamos segundo a nossa natureza carnal. Nós que estamos em Cristo, nós obedecemos a natureza do Espírito Santo que habita em nós. Nós não fazemos o que queremos, nós fazemos conforme a palavra nos ensina, conforme a palavra manda. Você não age de acordo com o que você quer, de acordo com o que o mundo dita. Gálatas 5:24 vai dizer: os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O problema de Herodias, o problema de Salomé foi cultivar um sentimento que deveria ter sido impedido na hora, deveria ser interrompido, que foi o ódio. E isso levou ao desejo de matá-lo. E acabou se realizando de uma maneira bastante trágica. Irmãos, tudo começa na mente. Tudo começa no pensamento. É no pensamento que as coisas acontecem. É o pensamento que vai gerar um sentimento, que vai provocar uma ação e vai gerar resultados. Existe um versículo que fala: não se ponha o sol sobre a sua ira. Sabe o que isso significa? Que alguns sentimentos você tem que rapidamente resolver. Não deixa passar o tempo, não deixa para o outro dia, porque quanto mais rápido você interrompe, melhor é para você. E existe um ditado que diz: você não pode impedir os passarinhos de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos. Tem pensamento, tem sentimentos que você não pode impedir de vir na sua mente, mas você tem a responsabilidade de não deixar eles ficarem. Precisamos aprender a administrar melhor nossos pensamentos, porque eles irão influenciar diretamente nos nossos sentimentos e, consequentemente, nas nossas ações e resultados. Pensamento positivo gera sentimento positivo, que vai gerar ações e consequências agradáveis. Mas um pensamento negativo vai gerar sentimento negativo e, consequentemente, ações e resultados desfavoráveis. Tudo começa na mente. Tudo começa no pensamento. Mente sã, corpo são. Mente sã, uma vida sã. Tem um ditado que fala que a água do oceano inteiro não é capaz de afundar um navio, a não ser que as águas invadam o interior do navio. Tem coisas que só vai te afundar se você deixar entrar aquilo que não era para entrar. Quer mudar de vida? Quer mudar os seus sentimentos? Quer mudar os seus resultados? Começa mudando os seus pensamentos. Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só tem um jeito de você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus: se você tiver a sua mente renovada pela palavra. Não se deixe levar pelos padrões do mundo. Não tenha uma mente deformada pelos padrões mundanos, carnais. Filipenses 4 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. Quando vier algum pensamento contrário ao que diz a palavra, você precisa interromper imediatamente. Aprenda a substituir os pensamentos negativos pelo que diz a palavra. 1 Coríntios vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Isso é uma responsabilidade muito grande. O que significa nós termos a mente de Cristo?
é nós pensarmos como Deus pensa. E o que você imagina que tem no pensamento de Deus? A Bíblia fala que são pensamentos de paz e não de mal. Gente, é pensamentos de amor, é de misericórdia, é de compaixão. Não abra espaço na sua mente para fracasso, para derrota, para pessimismo. Em 2025, nós vamos proteger nossos pensamentos, nossos sentimentos, trazendo cativo a nossa mente e os nossos sentimentos em obediência à palavra de Deus. Não permita que sentimentos malignos venham sondar a sua mente e o seu coração. E terceira atitude para vivermos um ano de céus abertos. Escolha bem as pessoas com quem você vai andar. O sucesso do seu ano depende também das pessoas que farão parte da sua caminhada. Em 1 Coríntios diz: não vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é uma afirmação. As más conversações corromperam o coração de Salomé. Ela foi pedir conselho para uma pessoa ímpia, uma pessoa que não estava preparada, que foi, no caso, Herodias. As más conversações de Judas com os romanos ali corrompeu o coração. Davi, ele andava em vitórias, mas é porque ele pedia conselhos para o Senhor. Ele consultava ao Senhor. Salomão, Davi instruiu o seu filho Salomão. Por isso ele teve um governo próspero. Cuidado com quem você vai pedir conselhos, com quem você busca orientações. Salmo 1 diz: feliz o homem, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho com os pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E vai falar que tudo que ele faz prospera. Pesquisas afirmam que você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Você se torna parecido com as pessoas que você convive. Escolha bem as suas companhias. Cuidado com quem você vai pedir conselhos. Escolha bem as pessoas que você vai caminhar. Ande com pessoas com o mesmo propósito de vida que você. Ande com pessoas que têm o mesmo objetivo de vida que você. Ande com pessoas de fé, e a sua fé será ativada, avivada. Mas se você andar com pessoas pessimistas, com pessoas incrédulas, até a fé que você tem vai ser diminuída, vai ser minada. Na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que foram bênção na vida de outras pessoas. Mas também tem exemplos de pessoas que causaram problemas na vida de outras pessoas. Nós temos o exemplo de Jonas. Por causa de Jonas, toda uma tripulação padeceu. Toda uma tripulação sofreu. Veio uma grande tempestade. Eles perderam as cargas, tiveram um grande prejuízo. Só porque colocaram uma pessoa na embarcação que não poderia, que não deveria estar naquela viagem. Mas também temos o exemplo de Paulo. Paulo estava no barco ali com as pessoas e eles passaram por uma grande tempestade. Perderam suas cargas, perderam o navio, tiveram grande prejuízo. Mas por causa de Paulo, toda aquela tripulação foi salva. Ninguém morreu. Quem são as pessoas que estão no seu barco? Quem são as pessoas que andarão com você em 2025? Ande com pessoas que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo objetivo. Pedro, quando estava ali na pesca maravilhosa, ele pescou a noite inteira e nada apanhou. Mas quando Jesus fala para ele, lança as redes do lado direito,
ele lança. E a pesca dele foi tão grande que ele começa a acenar para os outros barcos, para os outros pescadores. Até quem estava perto de Pedro foi abençoado. Isso me ensina que quando você anda com pessoas abençoadas, até quando ela recebe a bênção dela te alcança. E quarta atitude, para que você viva um ano de céus abertos, tenha autorresponsabilidade. Você é o único responsável por fazer o seu ano novo um novo ano. O seu ano, a sua história depende de você, depende das suas escolhas. A vida não é o que te aconteceu, é como você lida com o que te aconteceu. Tem uma frase que fala: não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. Como você lida com os acontecimentos faz toda a diferença. Na psicologia existe a regra 90-10. 90% é como você reage. 10% é o que te acontece. Saia do vitimismo. Saia da autopiedade, da autocomiseração. E seja protagonista da sua vida. Você decide o que você vai fazer com cada acontecimento. Os acontecimentos, eles têm o poder de te construir ou destruir, de te formar ou te deformar. Existe uma história que eu gosto muito, que é a história da pérola. Como é feita a produção da pérola. Não sei se vocês conhecem, mas está ali a ostra. A ostra que não foi ferida não produz pérolas. Está ali a ostra, quando entra uma substância, uma parasita, um grau de areia, isso causa muita dor. Isso traz muito sofrimento ali para a ostra. E ela, para se proteger daquele desconforto, ela começa a liberar uma substância lustrosa, que chama nácar. E ali ela começa a liberar várias camadas. E como resultado, tem a produção da pérola. Nós deveríamos ser como a ostra. Diante daquilo que nos dói, que nos machuca, nós deveríamos liberar camadas de amor, de fé, de otimismo. No caso de Herodias, a repreensão destruiu a sua história. No caso de Salomé, a sua escolha pelo conselho de sua mãe impediu o futuro. Mas no caso de José, a dor, os acontecimentos forjaram ele para o seu propósito. Ao invés dos acontecimentos destruir a vida de José, ao invés de paralisar, de estagnar, forjou ele para um propósito muito maior. Em 2025, tenha autorresponsabilidade e faça escolhas responsáveis. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou ali no jardim com várias espécies, mas tinha duas árvores em especial: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e o mal. E Ele disse: escolhe a árvore da vida, porque no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E eles comeram e nós sabemos a consequência. E isso acontece ainda nos dias de hoje. Todos os dias nós somos colocados diante da árvore da vida e diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual você tem escolhido? Qual árvore você tem se alimentado? Qual árvore que você tem ficado ali? Em Deuteronômio fala de dois caminhos: o caminho da bênção e da maldição. Mas o Senhor, Ele já nos ordena: escolhe, pois, o caminho da bênção. Qual caminho você tem escolhido? Sempre teremos oportunidade de fazer escolhas entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, entre o caminho da bênção e o caminho da maldição. Teremos a oportunidade de escolher entre a realidade natural e a realidade sobrenatural. A realidade natural é o que o mundo dita, é que a mídia diz, o que a política diz. Mas a realidade sobrenatural é a realidade da palavra, é a realidade das promessas. 12 espias,
2 deles, Josué e Calebe, decidiram pela realidade sobrenatural, enquanto 10 escolheram pela realidade natural, que era a realidade das circunstâncias. Quinta atitude: acredite em você, mas dependa de Deus. O segredo para você viver ano de céus abertos em 2021, o segredo para você ser bem-sucedido em tudo o que fizer, está lá em João 15:5. Eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Enquanto nós estivermos na videira, enquanto nós estivermos no Senhor, nós daremos muito fruto. Nós teremos um ano de vitória. Nós teremos um ano de fertilidade, de produtividade. Mas um ramo fora da videira é um ramo sem fruto, sem vida. É um ramo seco, não serve para nada. O segredo do ano de vitória e de sucesso será permanecer no Senhor. Nós não somos autossuficientes. O Senhor já nos disse: sem mim nada podeis fazer. Em tudo que você fizer em 2025, convide o Senhor para estar com você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Andar com o Senhor é andar em acréscimo. Ele vai acrescentando bênçãos e mais bênçãos. Provérbios vai dizer: consagre ao Senhor tudo o que você faz e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Que você possa aprender a depender do Senhor, mas assuma a sua identidade em Cristo. Com Deus e em Deus você é capaz. Você pode todas as coisas porque Deus te fortalece. E porque Deus te fortalece, você pode todas as coisas. Deus já te fez mais do que vencedor. Ele te sustenta e te ajuda. Assuma sua identidade em Cristo Jesus. Você não é o seu passado. Você não é o que te aconteceu. Você não é os seus erros. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. Não tenha uma vida menos do preço que foi pago. Não aceite viver uma vida mais ou menos. Ande de acordo com os padrões da palavra. Você é filho amado, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você é como Gideão, você é forte, você é valoroso. Um leão, ele pode estar abatido, pode estar desnutrido, mas nada muda a identidade do leão. Uma nota de R$100, ela pode estar amassada, pode estar suja, mas nada diminui o valor da nota. Um ouro, um diamante, ele pode estar lá na mina, cheio de cascalhos, cheia de pedra, mas nada tira o valor inestimável daquele ouro. Imagina você, se um leão, uma nota de R$100, uma joia tem o seu valor, imagina nós. Nós somos a coroa da criação. Você carrega uma parte da Trindade dentro de você. E por último, para viver um ano de céus abertos, creia, ore, declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Libere palavras de bênção, libere palavras proféticas sobre o seu ano. Libera, abençoa o seu ano, abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Palavras têm poder. Palavras têm o poder de mudar circunstâncias, de alterar a realidade. Palavras têm o poder de estabelecer aquilo que você precisa. Provérbios diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E aqueles que a bem utiliza, come do seu fruto. Palavras trazem a existência. Palavras tornam o impossível impossível. Aprenda a abençoar, profetizar o seu ano.
Declare palavras de vida. Em Gênesis, lá no princípio, a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz e houve luz. E ali por 10, 11 vezes nós vamos ler: e disse Deus, e houve conforme Deus falava. Se a palavra foi capaz de criar céus e terra, imagina o que a palavra não é capaz de fazer. Abençoe o seu ano. E eu quero chamar o pessoal do louvor. E eu quero tirar um tempo que nós vamos orar. Nós vamos agradecer pelo ano de 2024. Mas nós vamos profetizar sobre o ano de 2025. Declare palavras de vitória sobre cada mês. Declare sobre janeiro. Janeiro vai ser uma bênção. Fevereiro vai ser um mês de vitória. Março será um mês de conquista. Comece a liberar palavras de bênção sobre 2025, sobre o seu ano, sobre o seu trabalho, em cada área da sua vida. Libera palavras de vida. Se coloquem de pé. Vamos tirar um tempo de oração para abençoar, para agradecer 2024. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero chamar aqui na frente você que quer abençoar o seu ano de 2025. Eu vou chamar o pastor Eduardo e você vai começar a declarar sobre o seu próximo ano. Sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Abre a boca, fale em voz alta aquilo que você quer viver em 2025. Eu quero viver algo novo. Amém, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por 2024. Pai, obrigada porque até aqui o Senhor esteve conosco. Pai, mas nós colocamos diante do Senhor, consagramos 2025. Pai, eu declaro que tudo aquilo que foi promessa se tornará realidade. Pai, eu declaro que sobre a nossa casa não vale encantamento. Pai, nós vamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós vamos descansar na sombra do Onipotente. Pai, nos cobre com as tuas penas, nos coloca debaixo das tuas asas todos os dias de 2025. Nós teremos proteção porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Pai, nós abençoamos cada mês. Pai, nós declaramos sobre a nossa casa. Pai, escreve o nosso nome, o nome dos nossos familiares no livro da vida. Guarda os nossos caminhos. Tudo aquilo que nós fizermos prosperará. Em nome de Jesus. O Senhor é aquele que nos toma pela mão direita e nos guia pelo caminho que devemos andar. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor vai nos dar por herança. Aonde colocarmos as nossas mãos, prosperará, porque o Senhor é conosco. Em nome de Jesus, nós abençoamos o nosso ano. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Amém. Nós acreditamos nessa palavra, amém, irmãos? Nós acreditamos que tudo que o Senhor vai fazer passa por nós.
E eu sei que tem gente que está frustrada aqui. Parece que deu tudo errado, né? Mas a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus não está dizendo assim: eu vou gerar algo ruim para te ensinar algo. Ele está dizendo assim: eu vou usar o que deu errado para poder te ensinar algo, para que daqui a pouco eu possa fazer dar certo. Você está aqui? Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Amém. Coloca a mão assim, vocês que estão aqui à frente. Pai, nós cremos no poder da oração. Nós cremos no ajuntamento com propósito. Nós cremos em sinais. Nós cremos em virada de tempo, virada de chave. E eu sei o que o Senhor está fazendo aqui hoje. O Senhor está preparando o terreno chamado coração, para que o Senhor possa provocar uma mudança de estação. Por isso, Espírito Santo, eu quero te fazer um pedido. Durante todo este domingo, durante a segunda e durante toda a terça-feira, até as 21 horas, que o Senhor possa estar apontando, falando ao coração de cada homem, de cada mulher aqui, aquilo que o Senhor quer que seja deixado, abandonado, porque ninguém pode viver um tempo novo sem deixar o velho. Ninguém pode viver um tempo excepcional olhando para trás. A Bíblia diz que a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal, porque ela decidiu ficar olhando para trás. E a palavra de ordem da parte do Senhor para esse novo tempo é: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eu declaro em nome de Jesus que nós somos os odres que estão sendo preparados com a ajuda do Espírito Santo. Nós somos os odres preparados para que o vinho novo seja derramado. E nós declaramos, Espírito Santo, que com a tua ajuda nós estaremos prontos. E nesses próximos dias pode transbordar vinho novo sobre nós, porque nós estaremos prontos para viver um tempo novo, uma nova realidade, uma nova estação, uma nova primavera, porque nós anseiamos por viver a sua promessa. A sua palavra não volta vazia. Eu abençoo cada um dos meus irmãos, cada um das minhas irmãs, e declaro, ó Pai, que o Senhor vai virar chaves no reino do Espírito. Como está escrito na tua palavra: ninguém na terra recebe coisa alguma se o céu não liberar. Eu declaro que os céus está liberando aquilo que a terra não está nos entregando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem recebe, diga amém. Aplauda ao Senhor.